conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas. E hoje eu tô aqui trabalhando no look Xuxa, só para responder perguntas que vocês deixaram. Eu tô pegando as perguntas do Instagram, como eu falei, né, que eu prefiro pegar do Insta, porque lá vocês colocam perguntas mais sintetizadas. E perguntas que vocês deixam no e-mail, no Facebook, são perguntas muito longas, gente, então é muito difícil colocar aqui para fazer o vídeo de perguntas, tá bom? Por isso que eu dou prioridade para quem deixa lá no Insta. Mas antes da gente começar, eu tenho uma novidade. Que, gente, eu fiz um Snap. Eu tô lá no Snap, só que o que acontece? Eu fiz esse Snap no dia 2, né? E aí eu fiz esse Snap e tal, e aí eu achei que não tinha ninguém lá no meu Snap. Porque eu sou uma pessoa que acredito que para alguém te adicionar na sua rede social, você tem que passar o seu nome, né? E depois eu descobri que tinham pessoas lá. Tinham pessoas me seguindo lá no Snap, né? Tem uma galerinha já no Snap. E eu tô que posto coisa aleatória só pra testar. E depois que eu vi que tinha pessoas lá, ou seja, primeiramente, obrigado a todo mundo que já me caçou lá e que tá seguindo. E se você tem Snap e quer seguir, segue lá. Porque eu tô com uma proposta, tô pensando, né? Numa proposta de usar o Snap para a gente trabalhar bastante a questão energética com as cartas. Então, o pessoal que fez ou está fazendo o curso Autoconhecimento através do tarô, ou o pessoal que tem curiosidade, tem vontade de aprender um pouquinho, eu penso em tirar a carta do dia e fazer uma interpretação sempre lá para vocês no Snap, tá? Além disso, eu aceito sugestões, porque o Snap, o vídeo é minúsculo, curtíssimo, mas já dá para com o Snap fazer algumas interpretações das cartas que ajudam a gente no nosso ciclo diário, nos nossos ciclos de vida, né? Não é apenas uma curiosidade para pessoas aspirantes a tarólogo. Na verdade, o meu trabalho nem tem esse viés de tarólogo, né? Mas é uma ideia de utilizar as cartas, como eu faço em alguns vídeos aqui, pra gente entender melhor nosso momento de vida, tá bom? Então adiciona lá no Snap, que eu já tô postando coisas com mais sentido, tá? E aí vamos começar as respostas, né? Eu separei algumas respostas que eu achei, perguntas que eu achei muito interessantes pra gente trabalhar aqui, tá? Bom, primeiro nós temos a pergunta aqui. Oi, Bárbara, sua linda. Eu quero que você aborde o tema sofrimento psíquico, baseado na lei da atração, enfim, tudo que você fala nos vídeos. Afinal, para que serve o sofrimento? Como lidar? Até mesmo o sofrimento tem seu lado positivo, né? Então, o sofrimento, a gente aprendeu que ele não é opcional. A gente aprendeu que através do sofrimento a gente aprende as coisas. E aí eu falo com você, por que através do sofrimento a gente realmente aprende as coisas? O que é o sofrimento? O sofrimento não é o processo. Aí eu tenho que passar pelo sofrimento. Não, não tem. O sofrimento não é um processo. O sofrimento é a resistência que você tem dentro de você. Então, vou te dar um exemplo. Tem pessoas que, vamos supor, duas pessoas, né? Com o mesmo peso, elas estão com sobrepeso e ambas querem emagrecer. Uma das pessoas vai falar assim, nossa, só através de muito sofrimento, só através de muito sofrimento que eu realmente consegui emagrecer. Porque eu fui uma pessoa que eu desenvolvi uma diabetes e aí eu não podia comer outras coisas, né? E eu desenvolvi essa diabetes, mas mesmo na diabetes, às vezes eu escapava ainda das orientações médicas, né? Eu bebia alguma coisa, eu comia algum doce, eu não aguentava, eu queria ser igual aos outros, eu pensava, por que eu tô passando por isso, meu Deus, por essa privação? E aí chegou num ponto que eu cansei. Eu cansei de sofrer. Cansei, porque foi muito sofrimento, eu tava privada, eu não podia comer as coisas que eu queria, eu ia sair pra comer fora, todo mundo se divertindo, comendo, e eu com aquela vontade, com aquela água na boca, eu não podia. E aí eu aceitei, fiz as pazes com a minha situação de vida, fiz a dieta que o médico recomendou, segui as orientações, hoje minha glicemia tá muito melhor, de uma forma controlada, mas aí eu me divirto com outras coisas, né? Eu busco o meu prazer
não só na comida como eu buscava antes, mas aí me abriu os olhos e agora eu tô buscando prazer em outras coisas. Eu parei de reclamar da vida, porque, imagina, eu já sou uma pessoa que tem uma restrição, né, alimentar. Se eu ficar reclamando da vida, minha vida vai ficar muito ruim. Então, o que eu fiz foi que quando a minha situação de vida ficou muito sofrida, ficou muito difícil, eu abri mão do sofrimento. Porque eu falei, eu não posso mais me provocar sofrimento, eu já tô sofrendo muito. Entende? Então, uma das pessoas foi pelo caminho do sofrimento. Uma dessas pessoas, essa pessoa aqui do exemplo, né? Ela já estava acima do peso, já precisava emagrecer, estava com a diabetes limítrofe, quase com diabetes, e continuava comendo, continuava vivendo uma vida muito desregrada, né? E foi ficando mal, ficando mal, ficando mal. Se revoltava quando via os outros podendo ter uma vida que ela não podia. Isso tudo é o sofrimento. Chegou um momento que ela falou, o quê? Cansei. Vou abençoar aqui minha comida, vou abençoar a minha dieta com baixo teor de açúcar. Agradeço a Deus por poder comer isso. Tem pessoas que nem podem. Agradeço a Deus. E vou me divertir, vou ser mais alegre, vou ser mais sociável. Ou seja, essa pessoa viu que estava faltando doçura na vida dela, né? Através do processo da diabetes. Porque se ela não tivesse ficado com diabetes, ela ia continuar uma pessoa amarga. Entende? Que é um dos traços metafísicos da diabetes. É quando falta doçura de alma na sua vida. Sabe? Não é aquele carinho superficial, é quando você sente a doçura. Quando você deixa a sua doçura existir. Você abre espaço para ela. Então, nesse caso, o sofrimento trouxe uma liberação para a pessoa. Mas por quê? Porque ela já tinha um amargor dentro dela. Ela já reclamava da vida. Eu não tô falando se você tem diabetes. Por favor, gente, às vezes eu dou exemplo aqui no vídeo, a pessoa fala, nossa, Bárbara, eu tenho isso e eu não sou assim. Gente, isso é o quadro geral que eu falo, né? Para ter um acompanhamento específico, eu teria que fazer uma consulta com cada um individualmente. Então, por favor, né? Mas sim, o quadro geral da diabetes, a leitura geral da diabetes na metafísica é uma pessoa que não tá com doçura na vida dela, não tá conseguindo sentir a doçura, né? A ternura, essa coisa doce mesmo, essa coisa prazerosa, o prazer para ela mesma, através da ternura. Então, o que acontece? Nesse caso, essa pessoa já tinha essa amargura, entende? Ela já era amargurada. A diabetes foi um aviso para ela, foi como se a vida escancarasse na vida dela, olha, e agora? Você está causando restrições para você está deixando a vida ficar dura, a vida ficar amarga, ficar sem gosto, né? Olha o que você está provocando, não está dando para ir além disso. Então não é um castigo. Primeira coisa, não é um castigo, é simplesmente que a vida ela agrava. O corpo ele agrava, ele deixa mais forte aquilo que já está dentro de você e que você ainda não viu. Ou que você viu, mas não está dando muita importância, né? Tem alguns sinais, tem algumas coisas, você está descontente com você está desequilibrado emocionalmente, mas você acha que a vida é assim mesmo? E aí o que acontece? Escancar alguma coisa na sua frente para você olhar e falar, nossa, é mesmo. E aí, por isso que eu tô falando, essa pessoa já tinha a resistência à doçura, entendeu? Ela tava muito naquela coisa do não me toque, não me toque. Ela não tava com aquela doçura com ela mesma, não só com os outros. Então, quando ela tava muito na defensiva, foi abrindo espaço para gerar essa doença, né? E aí, com essa doença, ela ficou mais restrita e ela continuou revoltada. Percebe? Porque é a tendência. A pessoa continuou revoltada, continuou, ai meu Deus, todo mundo pode, eu não. Gente, quantas coisas você aí pode que eu não posso? Né? É claro que tem coisas mais desconfortáveis que outras, mas todo mundo tem as suas limitações, não dá pra se comparar. E essa pessoa ficava se comparando, todo mundo pode comer tudo menos eu, todo mundo pode, entende? Ai, tá todo mundo vivendo feliz menos eu, que é uma grande mentira, né? Mas ela caía nessa revolta ainda, que ela já estava revoltada. Então, quando veio uma limitação de vida, ela continuou revoltada. E isso que é o sofrimento. Isso que é o sofrimento. Então,
quando você levou um pé na bunda, quando a pessoa sumiu, quando você perdeu alguém querido, quando essas coisas, elas vão te dar uma sensação de choque ou de tristeza que é até normal, né? Sua vida mudou drasticamente depois de uma certa fase e, poxa, mudou drasticamente, agora eu tô mais limitada, eu tô mais restrito, eu tô sem aquela pessoa que eu gosto tanto. Vai causar um impacto, normal. Só que isso é o período de luto, que a gente fala que é super sadio, né? A gente fica mais introspectivo, a gente tá tentando se adaptar àquela mudança que não vai voltar na nossa vida, né? E mesmo no caso de uma doença que dá para ser curada, esse tipo de coisa, porque eu, Bárbara, particularmente, acredito que todas as doenças dão para ser curadas, sabe? Todas as doenças têm cura. Eu acredito, é uma crença minha, sabe? Mas é claro que algumas coisas ainda não são de interesse médico, né? Resolver. Então, porque dá muito dinheiro, né? Principalmente a diabetes, ela dá muito dinheiro para a indústria farmacêutica. Eu, Bárbara, tenho essa convicção. Então, algumas doenças também, mas ainda vamos chegar a encontrar essas curas, sim, sabe? Mesmo que por meios alternativos, eu tenho total fé nisso. Mas então a pessoa desenvolveu alguma limitação que no momento não dá para ela mudar, né? No momento, se ela comer um pudim, ela passa mal, então no momento não dá para ela mudar. E aí o que acontece? Ela vai passar por aquele luto, que é quando a mudança na vida vem drasticamente. Só que não precisa ser sofrido. O sofrimento vem da revolta, né? Mesma coisa uma morte de alguém querido, mesma coisa quando alguém te abandonou num relacionamento, dá revolta. Dá revolta porque você não aceitou aquilo. É normal esse período de adaptação, gente. O que não é normal é você ficar revoltado forever. Ah, depois que aquilo me aconteceu, eu não fui mais a mesma pessoa, eu não tenho sossego. Eu recebo um monte de e-mail assim: Bárbara, depois que tal pessoa foi embora, minha vida desandou, eu não consigo concentrar em mais nada, já tem não sei quantos anos. E assim, gente, a revolta, ela é um veneno pro fígado, ela traz amargura. E a revolta é o quê? A gente realmente não tem que dizer amém para todas as situações que mudaram na nossa vida. Mas o que o mestre faz? O mestre é uma pessoa que não se envolve emocionalmente com circunstâncias que não tem como ele modificar. É uma questão de inteligência emocional, gente. Se eu comer esse pudim aqui, eu vou passar mal, porque eu desenvolvi uma diabetes. Então o que eu faço? Eu não vou comer o pudim, mas também não vou sofrer. Nesse ponto, o sofrimento é opcional. Então essa pessoa que fez essa pergunta aqui, eu gostei muito. Por quê? Porque ela está perguntando aqui como lidar com o sofrimento, será que o sofrimento tem coisas boas? E eu falo assim, gente, a tendência é que a gente vai evoluindo num ponto de chegar nesse ponto do mestre. O mestre olha para uma limitação que ele tem na vida e ele fala, eu não sou essa limitação. Eu não sou a diabetes. Eu não sou a pessoa que não pode comer o pudim. Eu sou um universo aqui. Eu sou um universo. Então o mestre, ele enxerga a abundância na vida dele. Ele enxerga o universo que ele é, ele enxerga o espaço que ele é, onde as coisas podem acontecer. E como ele não está identificado com o ego, pessoinha pequena, ele não identifica com as restrições. Entende? Então, mesmo que ele tenha perdido uma perna, né? Como eu dei o exemplo da Paola Antonini, ela colocou a perna mecânica e ela continua vivendo a vida dela com a perna mecânica. Vai dizer que aquela perna mecânica é super confortável? É claro que deve ser desconfortável. Ela mesma já falou que às vezes dói, machuca, mas ela tá viva. Ela sabe que ela não é uma menina aleijada. Ela não se vê assim. Você entende? Ela se vê como uma pessoa que sobreviveu, sou uma sobrevivente, né? Deus deu uma segunda chance para mim. Aí a pessoa vai significar como ela preferir dentro das crenças dela, dentro do vocabulário dela, né? Mas é basicamente isso, gente. Se a gente tem uma resistência dentro da gente, se a gente está resistindo a alguma coisa, provavelmente vai acontecer uma situação limitante na nossa vida, vai acontecer alguma situação desafiadora, que é pra gente falar, nossa, eu não posso encarar essa limitação aqui se eu tiver revoltada, se eu tiver caçando problema, se eu tiver preocupada. É o exemplo que eu dou. Quando tem uma pessoa que você ama, muito querida, doente no hospital, você vai chegar lá e ficar chorando em cima da pessoa? Você não vai, né? Se você tem um mínimo de noção, você não vai.
Por quê? Você vai ter que estar equilibrada para passar uma coisa boa para a pessoa. Então, quando a gente tem uma limitação acontecendo na nossa vida, a gente precisa estar mais forte. E quando a gente está saudável, bonito, jovem, bem amado, rico, nananana, a gente esquece. A gente esquece que a gente precisa se gerenciar. Entendeu? Então, por isso que o sofrimento é uma coisa boa. Sabe? Nesse sentido. Mas não no sentido que é a única chance de evoluir, de aprender, né? No sentido de que, bom, o sofrimento vai fazer com que eu canse, com que eu pare de resistir à mudança, é só isso. Mas tem como evoluir sem sofrer? Claro. Se você percebe, poxa, eu tenho uma resistência aqui. Vou dar um outro exemplo, tá? Uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda. Ela acha que ela tem que fazer tudo sozinha e ela tem super dificuldade de confiar nos outros, pedir ajuda, né? Mas lá dentro dela, ela desejaria muito ser uma pessoa que tem amigos, ser uma pessoa que tem uma família mais querida. Ela sente falta da ternura, ela sente falta do apoio, mas ela acha que ela tem que fazer tudo porque quem quer fazer bem feito faça a si mesmo, não sei o que, não. De repente essa pessoa, por exemplo, quebra a perna. Ou então desenvolve alguma coisa ou um acidente em que ela tem que ficar em casa dependendo de cuidados dos outros. Entendeu? Ou então ela passa por um período de muito estresse em que ela tem que largar o trabalho, largar tudo. E ela era uma pessoa muito controladora, né? E aí ela passa a ter que precisar do apoio de outros. Essa pessoa vai sofrer? Depende. Se ela for rapidinha para quebrar as resistências dela, não. Ela vai falar, nossa, eu não confiava em ninguém. Eu fiz a minha vida tudo pautada só em mim, no sentido mais egoísta, né? No sentido de me isolei do mundo, fiquei sozinha por não confiar e não acreditar em ninguém, não acreditar nas amizades, não acreditar no amor. E agora eu tô dependendo da minha família, eu tô dependendo de uma ajuda para ir ali no banheiro, para ir ali. Nossa, vou soltar. Vou soltar as minhas resistências, vou aceitar a ajuda dessa pessoa, mas tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que mesmo mal, e a gente conhece pessoas assim, até idosas às vezes, né? Mesmo mal ficam reclamando, ficam judiando de quem ajuda elas. Por quê? Porque ela tá com resistência ao amor, a ser aberto, a ser ajudada, né? Ela tá com essa resistência de confiar na vida, confiar nas pessoas, se soltar. E aí ela não quer soltar a resistência, então ela vai sofrer. Ela vai sofrer porque ela não quer soltar a resistência. Então perceba aí o que tem sido causa de sofrimento na sua vida. Não é a situação em si. Não é a situação em si, gente. Porque senão, a mesma situação não aconteceria com pessoas diferentes, pessoas iriam lidar de forma diferente com aquilo. Uns sofrem, outros não sofrem, ué. Sabe? Então, não é a situação, é alguma coisa que você está resistindo aí dentro. E aí eu já emendo com uma outra pergunta, que foi uma pergunta sobre mudanças, que falou assim, ó, Bárbara, te adoro, obrigada, faz um vídeo falando sobre o medo de mudar. A gente espera pela mudança, mas quando ela chega a gente fica se tremendo todo. Beijos. Um beijo pra você. E aí eu quero linkar essa pergunta dele com essa pergunta dessa menina. Por que a gente fica tremendo todo com medo da mudança? Porque a gente está resistindo. A gente tem uma resistência. E por que a gente resiste? Porque a gente se identifica com aquela pessoa. Então, a pessoa que teve esse acidente, que está precisando ser cuidada, ela tem uma resistência a receber ajuda. Por quê? Porque para ela receber ajuda é humilhante. Porque para ela receber ajuda é como se ela estivesse coitada. É como se ela estivesse fraca, é sinônimo de fragilidade, de que não dá conta, entende? De vulnerabilidade. Porque ela tá identificada com aquela pessoa que faz tudo por si e que manda em todo mundo, em que é resolvedinha. Mas essa pessoa é uma pessoa que se isolou do mundo, né? E o próprio espírito dela, o próprio desejo dela é de ser mais solta, é de ter amigos, é de ter a ternura. Mas ela tá ali brigando com aquilo. Porque ao mesmo tempo que ela quer a ternura, ela associou a ternura à fragilidade. Pessoas que são ternas, amorosas, que têm amigos, são frágeis.
são frágeis. É isso que ela associou. Então, por que você aí que está querendo mudar não conseguiu mudar, né? Você que fez a pergunta. Porque você tem alguma resistência associada à sua identidade, né? Então, se eu, Bárbara, me identifico como uma pessoa que tem muitos bens materiais. Então, vamos que eu me identifico como uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa rica porque toda a minha vida eu tive muito dinheiro. Não é verdade, tá? Mas se fosse, melhor ainda, então. Mas vamos supor essa parte da identificação. Ah, eu sou uma pessoa que tem muitos bens, então eu sou uma pessoa que compra roupa de marca, eu me identifiquei com isso. Se eu passar por uma crise financeira na minha vida, essa crise financeira vai ser um bem nesse sentido. Então, o sofrimento não é um bem. Mas as crises, as limitações, as restrições, as mudanças são um bem, né? Porque a crise financeira não é boa nem ruim. Aí você fala, Bárbara, claro que é, ninguém quer ficar sem dinheiro. Eu falo, não, não é. Não é nem boa nem ruim, porque na crise financeira tem pessoas prosperando muito mais que você. Tem pessoas que têm ideias no meio da crise e começam a prosperar por causa da crise. Tem ideias inovadoras. Então, as situações de vida nunca são boas nem ruins. Mas dentro delas sempre existe um convite da vida, sempre existe uma proposta para você soltar alguma resistência, né? Então, vamos observar. Poxa, eu tô querendo muito mudar, mas não tô conseguindo. É por quê? Qual a resistência que tá ali? Primeiro, qual que é o convite que a vida tá me fazendo com essa limitação aqui na minha vida? Com essa perda dessa pessoa, com esse abandono, com essa restrição, com essa doença, qual que é o convite que a vida tá fazendo de mudança para mim? E aí, percebendo o convite, você vai perceber sua resistência. Eu não consegui resolver essa situação ainda porque eu não tô abrindo mão do meu orgulho. Ah, por que você não tá abrindo mão do seu orgulho? Ah, porque pra mim é muito difícil, porque pra mim ser uma pessoa que vai lá e pede desculpa, por exemplo, é assumir que eu fiz uma coisa errada, é me submeter e eu não quero. Mas às vezes aquele pedido de desculpa é uma coisa que vai quebrar a sua resistência, vai te dissolver. Não é todo o caso. Por isso que o seu caso é único. Por isso que você deve perceber qual que é o convite daquela situação de vida pra você. Por isso que não é tão interessante a gente ficar pedindo conselho pra Deus e o mundo. Por isso que eu nunca vou falar aqui, fulano, pra você que tá vendo esse vídeo, se você tá assim, faça assado, que chegará lá. Eu dou algumas dicas pra você fuçar aí dentro o que tá acontecendo, né? Agora, na consulta eu já consigo fazer uma coisa mais específica da pessoa, mas não precisa consultar comigo, não precisa consultar com ninguém. É só você perceber qual situação de vida tá acontecendo que eu não tô conseguindo, que tá me provocando. Ela tá me provocando porque eu tô com resistência a alguma coisa, né? E aí, fazendo essa análise, você vai começar a perceber por que tá tão difícil mudar. Porque tá difícil você abrir mão daquela pessoa que você achou que você tinha que ser, tá bom? É sempre assim, gente. A gente se reconhece como uma pessoa que é assim, e quando vem a vida e muda tudo, é uma sugestão pra gente se desidentificar com aquilo, que aquilo já estava antigo, que aquilo não vai servir, né? E a gente não entende. A gente pensa, nossa, eu tenho que sofrer aqui, porque através desse sofrimento... Não, você não tem que sofrer. Se você for rapidinho pra ressignificar, né, pra dissolver as suas resistências... E quem faz isso é o mestre. E o caminho do mestre é exatamente isso. Chega uma pessoa te criticando e você tem medo de crítica. Chega uma pessoa denegrindo a sua imagem e você faz de tudo para deixar a sua imagem certinha. O que é esse convite da vida para você? Para de se importar. Para de se preocupar. E aí, nesse convite, se você é uma pessoa rápida, se você é uma pessoa de uma evolução mais inteligente no sentido emocional, você vai olhar e vai falar, nossa, essa pessoa me provocando aqui. Ah, isso bateu um aperto no peito. Isso é um convite. Isso é um convite para eu falar, tô dando muita importância, viu? Para pouca coisa. Pronto, já mudou. Se você faz isso hoje, amanhã, para de vir esse tanto de crítica, para de vir esse tanto de acusação para você. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que está se sentindo perseguido, se você é uma pessoa que está se sentindo injustiçada, gente, tudo começa dentro. Tudo começa dentro. Vamos olhar para as resistências que estão existindo dentro de nós, que estão fazendo com que a gente não consiga mudar na nossa vida. Se a gente muda, a gente não precisa passar pelo sofrimento. E nesse sentido, o sofrimento é sim opcional. A dor talvez não seja, né?
porque tive uma perda, enfim, aconteceu tal coisa que eu não esperava, deu um choque, deu uma dor, mesmo uma dor física, um desconforto, talvez não seja opcional, né? Porque a vida traz esse tipo de coisa, mas o sofrimento, ele é nesse sentido, sabe? Então, se você tá passando uma situação muito difícil, não pega esse vídeo no sentido de, a Bárbara tá falando que eu tô sofrendo, e que eu não precisava estar sofrendo, que eu tô sofrendo à toa, que eu tô fazendo manha. Gente, não vamos ser tão literais. Vamos entender o que realmente é o objetivo aqui. O objetivo é que você compreenda que se você tá sofrendo, aquele sofrimento, que aquela não sai daquilo, é porque tá resistindo à mudança. Tem uma resistência dentro de você. E a vida tá querendo quebrar essa resistência. Você está valorizando muito alguma coisa que a vida está querendo que você quebre. Ó, não valoriza tanto isso mais não, isso não tem tanta importância mais. E nesse sentido, se você começa a ouvir, mesmo sem saber como você vai fazer, você começa a perceber, nossa, é mesmo. Eu acho que eu estou super valorizando algumas coisas, eu acho que eu estou dando muita importância para algumas coisas. E aí você começa a soltar. E aí você começa a soltar, você começa a valorizar outras coisas, você começa a drenar o seu olhar para coisas que estão funcionando e não para falta. E você começa a entrar no caminho do mestre. É uma prática diária, gente, mas quando a gente tem uma limitação, uma restrição, uma mudança drástica na nossa vida, é porque ela está pedindo da gente também uma mudança mais rápida, dissolver aquilo que a gente está resistindo tanto, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essas duas perguntas. Continuem mandando as perguntas lá no Insta e segue lá no Snap, né, gente? Quem sabe esse negócio funciona. Um beijo e até o próximo.